Bem-vindos à reunião virtual da FESB esse ano. Nós já tivemos 2 painéis anteriores a nós, agora a gente começa esse, que é a Biologia das Doenças Mentais Humanas, moderada por mim, Daniel Martins de Souza, sou da Unicamp, tá? E a Carolina Demarque Munhoz também vai ser a co-host aqui hoje, vai nos ajudar aqui também. Bom, nós temos um painel, então, que trata da Biologia das Doenças Mentais, como o próprio nome diz. Eu acho que, como sempre, doenças mentais são um assunto em evidência, em foco, considerando-se que algumas dessas, como ansiedade e depressão, são consideradas um mal deste século. Estima-se, por exemplo, que em 20 anos pode ser que até metade da população que se aposente por invalidez o faça por conta de uma doença mental. Então, são doenças bastante emergentes e, mais agora do que nunca, têm sido tratadas como tais, considerando a pandemia que temos vivido, né? Toda reclusão social, tudo isso tem trazido muito à tona a importância de nós melhor compreendermos essa doença, melhor atuarmos sobre essas para tratamentos mais efetivos. Então, a gente vai ter um painel bastante diverso aqui hoje em termos de Brasil, né? Nós vamos começar lá no Sul, com a Lisiane Porciúncula, da Federal do Rio Grande do Sul, que vai falar para vocês sobre cianotoxinas, sobre o papel da cafeína no sistema nervoso central. Depois dela vem o Steven Hain, do Rio de Janeiro, possível relação entre cianotoxinas e malformações cerebrais causadas por Zika vírus. Vamos lá para o Nordeste, então, com a Daniele Macedo, da UFC, da Federal do Ceará, sobre reposicionamento de fármacos imunomoduladores na esquizofrenia. E vamos terminar com a Andrea Sertier, aqui de São Paulo, desvendando as causas genéticas do transtorno do espectro autista. Então, temos um painel bastante diverso em termos de assuntos, também bastante diverso em termos de sotaques diferentes. Vai ser bastante interessante, tá? Então, com isso, eu passo a palavra para a Lisiane. A Lisiane, ela é química de formação pela Federal de Santa Maria, fez mestrado e doutorado na Federal do Rio Grande do Sul. Ela teve um período de 2 anos de pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal, e é professora associada na Federal do Rio Grande do Sul, professora associada 2. A Lisiane, em 2006, recebeu o prêmio da L'Oréal de Mulheres para a Ciência, é bolsista Produtividade 2, e hoje em dia, tem interesse em estudar receptores de adenosina como estratégias de neuroproteção, interações dos receptores de adenosina com o sistema glutamatérgico e fatores tróficos, além de mecanismos celulares e moleculares dos efeitos benéficos da cafeína, que eu acho que é o que ela vai falar hoje para a gente aqui. Lisiane, bem-vinda, obrigado por topar o nosso convite aí. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar com o pessoal que está em casa, se cuidando, né? Espero que estejam todos bem e espero que aproveitem, então, esse nosso painel, tá? Então, eu já trabalho com cafeína há alguns anos, né? Mas nos últimos anos é que a gente resolveu, então, estudar um transtorno, né? Um transtorno do desenvolvimento, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Esse transtorno, ele é um transtorno que, como o próprio nome já diz, né, os pacientes apresentam, então, sintomas que envolvem desatenção, né, sintomas hiperativos e impulsivos, ou uma combinação desses sintomas, né? É um transtorno relativamente frequente, ele acomete 7,2% das crianças e adolescentes no mundo inteiro e 3,4% dos adultos no mundo inteiro, tá? E é um transtorno do desenvolvimento porque existe um atraso na maturação das regiões frontais, né, do encéfalo, tá? A apresentação dos sintomas do TDAH, ela difere, ela apresenta um dimorfismo sexual, tá? O que se observa na clínica é que as meninas apresentam mais o subtipo desatento do que o subtipo impulsivo e hiperativo, tá? Os meninos apresentam mais essa sintomatologia. Isso é bem documentado, né, na literatura. E o tratamento para o TDAH, o tratamento de primeira linha, é o metilfenidato, tá? Que é um derivado de anfetamina, cuja ação é justamente bloquear os transportadores de dopamina, já que existe uma hipofunção dopaminérgica no TDAH, o que é responsável, em parte, pelos seus sintomas, tá? O problema do metilfenidato é que ele apresenta uma série de efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, eles são particularmente importantes quando o medicamento é administrado em crianças, já que diminui o apetite e dificulta, né, causa perturbações do sono. Então, outras estratégias farmacológicas são bem-vindas para o tratamento do TDAH.
E aí que a gente entra com a cafeína, porque a cafeína também é um psicoestimulante, né? É um psicoestimulante bem conhecido no sistema nervoso central. Todo mundo que toma uma xícara de café já nota os seus efeitos de melhora no estado de alerta, né? E intuitivamente as pessoas que têm TDAH tomam mais café. Inclusive, tem alguns colegas em casa que não têm TDAH, mas que, em função da pandemia, como estão trabalhando muito, estão tomando muito café, né? Já me disseram. E o alvo molecular da cafeína, tá, são os receptores de adenosina. A cafeína aqui, ó, ela é um antagonista não seletivo de receptores de adenosina A1 e A2A. Então, esses efeitos que a gente sente em melhorar o estado de alerta, a gente ficar mais desperto pela cafeína, é em função do bloqueio não seletivo desses receptores. Tem uma base neurobiológica bem interessante, né, para estudar a cafeína no TDAH, que é justamente o papel da adenosina como neuromodulador, né? A adenosina, ela forma heterômeros, né, com os receptores de dopamina, que estão hipofuncionais, né, no TDAH, né? Mas essa interação, esses receptores, né, eles estão bem documentada essa interação no estriado, no córtex frontal, que é uma das regiões mais acometidas, que está mais disfuncional do TDAH, ainda está sendo estudado isso, tá? Não é de hoje, não é nada assim tão atual a busca, né, para utilizar cafeína para o tratamento do TDAH, né? Mas os estudos ainda são conclusivos, foram muitos estudos feitos na década de 70 e nos últimos anos tem sido revisitado esses benefícios da cafeína para o TDAH, tá? Tem trabalhos nossos com o grupo da Federal Fluminense, com o professor Rodrigo Cunha de Portugal, que vai estar na FESB, com o Rui Prediger, da Federal de Santa Catarina. Então, a gente já vem encontrando alguns benefícios do tratamento do modelo experimental do TDAH com cafeína nos prejuízos cognitivos que esses animais apresentam. Mas qual é a novidade que eu trago aqui para vocês? A gente tem como objetivo no nosso laboratório estudar, não é, no modelo animal, esses parâmetros de desatenção, impulsividade e hiperatividade, com ênfase nas diferenças sexuais, com ênfase nas diferenças de sexo do modelo do TDAH. E também vou apresentar para vocês, tá, um trabalho em que a gente caracterizou também os neurônios desse modelo, os neurônios do córtex frontal. A gente utilizou, então, a cepa de ratos, né, espontaneamente hipertensos, e os seus progenitores quioto. Essa cepa de animais, eles são hipertensos na vida adulta, mas antes da vida adulta, eles são considerados um bom modelo de validade de face e construto, né, para estudar o TDAH. Validade preditiva é um pouco mais contestado, mas ainda é o melhor modelo que a gente tem para estudar. O que a gente fez? Esses animais, então, quando eles estavam no 15º dia após Natal, que corresponde à infância, eles receberam cafeína na água de beber, em dose considerada moderada. E eles receberam cafeína até o final da adolescência e início da vida adulta. E durante esse período, nós fizemos uma série de análises comportamentais para testar a hiperatividade, a impulsividade e a desatenção nesses animais, e fizemos algumas análises, alguns registros eletroencefalográficos e algumas análises de imunohistoquímica e imunoblotting. Eu só vou apresentar os dados comportamentais e os dados do registro nesse trabalho, tá? Como é que a gente analisa hiperatividade, então, nesses animais, né? Eles são colocados numa arena de campo aberto, que a gente chama, e tem um software que registra a velocidade que esses animais percorrem, a distância que eles percorrem, o tempo, né? E isso é analisado durante 2 dias. O roedor, de uma forma geral, quando ele é reexposto ao mesmo ambiente, ele reduz todos esses parâmetros de velocidade, de distância percorrida. Isso é considerado um comportamento normal, tá? Quando a gente analisa por análise de componentes principais, que é o que mostra aqui nesse gráfico, a linhagem controle e a linhagem do TDAH, a gente vê que tanto os machos quanto as fêmeas do modelo animal, eles apresentam um score positivo para esses parâmetros, né, essas variáveis que envolvem atividade locomotora e atividade exploratória. Então, aqui a gente não encontra uma diferença de sexo. Aonde que a gente encontra diferença nesses parâmetros de locomoção? Justamente aqui, ó, nesse gráfico aqui, em que a gente vê, o que a gente está observando aqui, ó. Aqui é uma variável onde a gente analisa a habituação do animal ao aparato. Então, se ele se habitua ao aparato, ele vai andar menos e ele vai parar menos,
né? O que acontece aqui? Ó? Aqui tem um score negativo. Por quê? Porque os animais machos do modelo do TDAH, eles fazem mais paradas, porque eles andam mais, né? Então, o que acontece? Aqui a gente vê um parâmetro de diferença de sexo que envolve hiperatividade. Mas o que a cafeína fez? A cafeína, aqui então a gente tem os animais do modelo, essa representação aqui é a mesma que está aqui. O que a gente observa aqui é que a cafeína ameniza essa hiperatividade, tá? Tanto nesses parâmetros aqui dessa análise de componentes principais que envolve atividade locomotora e exploratória, como nesse parâmetro aqui, vejam, aqui estão os animais machos, né, que receberam água, e aqui estão os animais machos que receberam cafeína. Então, esses parâmetros de hiperatividade, a cafeína neutraliza, a cafeína, né, previne nesses animais. Como é que a gente analisa a impulsividade, então, nos roedores, tá? Eu vou explicar rapidamente para vocês entenderem. O animal é exposto a um aparato em T, aonde tem aqui, né, Fruit Loops, que é uma coisa que eles gostam. Então, a gente trabalha com a recompensa alimentar, né? O que acontece? Esses animais, eles são treinados, tá, a ter uma preferência pela maior recompensa. Quando eles entram aqui nesse braço, né, eles vão sendo treinados, eles vão vendo que quando eles entram nesse braço aqui, a recompensa é maior, né, do que nesse braço aqui, que a recompensa é menor. Mas como é que a gente avalia a impulsividade? A impulsividade consiste depois no teste, na gente avaliar a capacidade de escolha do animal, de quando ele entrar no braço que tem maior recompensa, ele ser capaz de esperar por essa recompensa. Porque aqui no treino é imediata a liberação quando ele escolhe o braço. No teste, não. Então, o que a gente vai medir no final das contas? A gente vai medir o percentual de escolhas durante 5 dias que esses animais fazem, tá? Para ter a maior recompensa, mas eles têm que esperar, do que ter a menor recompensa, menos Fruit Loops, mas mais imediato, que é um comportamento do tipo impulsivo, né? Preferir uma recompensa mais imediata do que uma recompensa mais demorada. O que a gente observou? A gente observou, então, aqui, no percentual de escolhas da recompensa maior, aqui vocês observam bem, no primeiro dia, praticamente todos os animais acabam escolhendo, né, o braço que tem a recompensa maior, mas que eles têm que esperar, né? À medida que o tempo passa, os machos SHR, que são os machos do modelo TDAH, já diminuem esse percentual para a escolha de maior recompensa. Eles já começam a apresentar um comportamento impulsivo. Isso é particularmente evidente para os machos do modelo do TDAH, tá? As fêmeas só a partir do 5º dia que é significativa essa mudança, né? O que acontece com o tratamento com cafeína? Vejam bem aqui, o tratamento com cafeína, aqui estão os machos do modelo do TDAH e aqui estão os machos do modelo do TDAH tratados com cafeína. Essa impulsividade, ela é prevenida. A cafeína, então, é capaz de reverter esse comportamento impulsivo nos machos. Porém, as fêmeas que apresentavam um comportamento do tipo impulsivo só no 5º dia, com cafeína elas pioram. Elas passam aqui a realmente ter um percentual de escolhas da maior recompensa diminuído, tá? Então, a cafeína prejudicaria, exacerbaria um comportamento impulsivo nas fêmeas do modelo, que antes não apresentavam e agora apresentam. Aí, a próxima tarefa que a gente avalia a atenção é uma tarefa que se chama tarefa de cavar. É uma tarefa que envolve tomada de decisão e discriminação de odores. Novamente, a gente vai trabalhar com a recompensa, que é o Fruit Loops, né? Mas essa tarefa ela é bastante importante porque ela envolve não só atenção para discriminar o cheiro, como ela envolve o aprendizado reverso. Ela envolve o quê? Ela envolve uma flexibilidade cognitiva, uma mudança de estratégia, que é particularmente regida, né, tem um input do córtex frontal muito grande, precisa do funcionamento perfeito do córtex frontal, né? Então, essa é uma tarefa que avalia muito o funcionamento do córtex frontal. Como é que ela funciona? Os animais, então, são expostos, né, ao Fruit Loops, eles aprendem a cavar para encontrar o Fruit Loops e depois eles são treinados. Eles são treinados conforme o cheiro, né, dos potes, eles vão cavar e eles vão encontrar sempre no cominho, na fase de discriminação, o Fruit Loops. Depois, numa outra fase, da fase reversa, o que vai acontecer? Vai mudar o cheiro, daí
o Fruit Loops vai estar no cacau e os animais, eles vão ter que fazer, então, o aprendizado reverso. Mas como é que a gente avalia o desempenho do animal? Como é que a gente sabe que o animal está tendo um desempenho bom nessa tarefa? O que precisa acontecer? Eles precisam acertar, né? Eles precisam acertar que o Fruit Loops, na fase de discriminação, está no cominho, tá? Eles precisam acertar de 8 tentativas, pelo menos 7, durante 3 dias consecutivos. Então, é uma resposta bem robusta, tá? Isso vale não só para quando o Fruit Loops vai estar num odor, como depois na fase reversa, quando vai trocar. Então, o que a gente registra é o número de trials necessários, tá? Para que eles, durante 3 dias consecutivos, acertem das 8 tentativas, pelo menos 7, o cheiro correto. Então, durante a fase de discriminação, que é quando o Fruit Loops está no cominho, o que a gente observa? O número de trials, aqui nós temos os animais, né, que são controle, né, que não são do modelo TDAH, e o SHR é o animal do modelo TDAH, machos e fêmeas. O que a gente observa? Nessa fase de discriminação, as fêmeas do modelo do TDAH, elas apresentam um comprometimento na performance, porque elas precisam de muito mais trials para acertar durante 3 dias consecutivos que o Fruit Loops está no cominho, certo? O que acontece quando troca, né? Quando troca, que é o aprendizado reverso, que é a mudança de estratégia, agora o animal ele tem que entender que o Fruit Loops não está mais no cominho, ele agora está no cacau. Ambos os sexos do modelo do TDAH, tanto machos quanto fêmeas, precisam de mais trials para fazer essa flexibilização. Então, aqui a gente encontra uma diferença bem importante, né? Um dimorfismo sexual bem importante no modelo. As fêmeas aqui apresentam certamente um déficit atencional maior do que os machos, e aqui ambos apresentam prejuízo na flexibilização cognitiva, tá? O que acontece quando esses animais recebem cafeína? Bom, quando eles recebem cafeína, que é o que a gente vê aqui, as fêmeas que outrora apresentaram prejuízo na fase de discriminação, elas precisavam de mais trials para acertar o cheiro, elas agora aqui requerem menos trials, então melhora o desempenho das fêmeas. Na fase reversa, que o cheiro mudou agora para o cacau, a gente observa que só os machos do modelo, né, do TDAH, só os machos se beneficiam do efeito da cafeína. As fêmeas seguem necessitando mais trials na fase reversa e os machos não. Os machos apresentam, eles apresentam uma melhora de desempenho. Então, aqui a gente vê uma outra diferença nos efeitos da cafeína. Tá? A gente está investigando o porquê, né, dessas diferenças, né, desse dimorfismo sexual nesses comportamentos, e uma das coisas que a gente está investindo é justamente nas oscilações cerebrais. Então, a gente coloca eletrodos superficiais no córtex frontal dos animais, e uma das coisas que a gente está observando, aqui eu não vou apresentar os dados da cafeína porque a gente ainda não tem, é que as fêmeas, por exemplo, do modelo, elas apresentam uma assimetria nas ondas alfa e nas ondas θ, tá? Quando se compara o hemisfério esquerdo com o direito, tá? Esse tipo de assimetria entre essas oscilações cerebrais, ele também é visto, por exemplo, em modelos experimentais de depressão. Então, essas assimetrias nas oscilações cerebrais, principalmente nas ondas θ, que são bastante importantes para processos atencionais no córtex frontal, podem, né, estar associadas a essas alterações que a gente encontra nas fêmeas, que são levemente mais desatentas, né, quando comparadas aos machos do modelo. A seguir, então, né, para finalizar minha apresentação, vou mostrar para vocês, então, agora alguns dados que a gente tem sobre os neurônios, né, a cultura de neurônios desse modelo do TDAH. O nosso grupo, ele foi pioneiro, né, em fazer essa caracterização dessa cultura de neurônios do córtex frontal. A gente já publicou esse trabalho, quem tiver interesse, né, o trabalho já está publicado, e o papel não só da cafeína, mas também dos receptores de adenosina e da sinalização mediada pelos receptores de adenosina nesses processos de desenvolvimento e crescimento neuronal, tá? Então, a gente faz a cultura a partir dos embriões,
né, dos embriões da cepa, né, da cepa controle e do modelo do TDAH. E o que a gente faz é fazer uma análise ao longo do desenvolvimento in vitro desses neurônios, marcando a região somatodendrítica com a proteína MAP2 e marcando os axônios pela proteína tal. Certo? E aí o que acontece? A gente faz uma análise morfométrica desses neurônios, tá? Quantificando os pontos de ramificação, o número de raízes e o comprimento dos neuritos, tá? Por essa análise. A seguir, a gente também analisa o efeito da manipulação farmacológica dos receptores de adenosina durante 24 horas, tá? Aqui e também aqui. Então, os resultados que eu vou mostrar para vocês, eles nos revelam o quê? Quando a gente analisa a proteína MAP2, a gente vê a região somatodendrítica, aqui a gente vê ao longo do desenvolvimento a cepa controle, os neurônios da cepa controle, e os neurônios do modelo do TDAH. Só por essas fotos a gente já pode observar que existe um crescimento e uma diferenciação mais atrasada, mais lenta desses neurônios em comparação com a cepa controle. Só para ressaltar que essas culturas elas são feitas simultaneamente, elas recebem o mesmo meio, as mesmas condições, tá? Por isso que esse trabalho demorou 4 anos para ser feito. Tá? Aqui, quando a gente observa, por exemplo, a quantificação, aqui nós temos a cepa controle, aqui é o percentual de neurônios e os números de pontos de ramificação. O que a gente observa é que o percentual de neurônios com nenhuma ramificação no modelo do TDAH é maior. Consequentemente, o percentual de neurônios, né, com mais ramificação é menor no modelo do TDAH, tá? A gente observa aqui pela marcação da proteína tal, que está aqui, ó, né? A gente observa uma menor imunorreatividade para essa proteína nos neurônios do modelo do TDAH, e a gente também observa aqui, né, o comprimento do maior neurito também é mais curto, tá? Nesses neurônios do modelo. O que acontece com a cafeína, tá? Quando a gente trata esses neurônios 24 horas com cafeína e faz análise depois, o que a gente observa é que a cafeína, quando a gente compara aqui com os neurônios, né, do modelo do TDAH, o que a gente observa é que é uma redução do percentual de neurônios com 0 ramificações. Então, aumenta o percentual de neurônios com mais pontos de ramificação. É isso que a cafeína faz, promovendo, então, um crescimento neuronal e uma diferenciação. O mesmo acontece para o comprimento total dos neuritos e o mesmo acontece para o comprimento do maior neurito. Tá? Então, a cafeína ela restaura esse padrão, né, de desenvolvimento e diferenciação neuronal. O mesmo não acontece para o compartimento axonal. Na verdade, a cafeína não é efetiva, tá, em melhorar a imunorreatividade da proteína tal nesses neurônios, porque precisa, né, do bloqueio seletivo do antagonista seletivo dos receptores A2A. Foi isso que a gente viu. A cafeína é um antagonista não seletivo, aí entra a farmacologia, então a gente precisa de um antagonista mais seletivo dos receptores A2A, tá? Nesse caso. Para finalizar, a gente também investigou as vias de sinalização operada pelos receptores de adenosina, a via da PI3K e a via da PKA, que é a via clássica, né, dos receptores de adenosina. Rapidamente aqui, só para mostrar para vocês, isso aqui é o percentual de neurônios, né, com menos ramificações e mais ramificações que a cafeína recupera. Quando a gente coloca o inibidor da PI3K, a gente vê que esse efeito da cafeína, ele simplesmente desaparece. Significa que essa via é uma das vias responsáveis pelos efeitos da cafeína. O mesmo se passa no comprimento total dos neuritos e do comprimento máximo dos neuritos. Todos os efeitos que a cafeína fez em recuperar o crescimento desses neurônios são bloqueados na presença do inibidor da PI3K. A mesma coisa acontece aqui, tá? A mesma coisa a gente vê aqui, semelhante para o inibidor da PKA, tá? Aqui a gente observa a mesma coisa para o comprimento total dos neuritos e para o comprimento do maior neurito, tá? Então, esses são os efeitos, né, que a gente vê a nível neuronal, que a gente vê com os neurônios do modelo, que o nosso grupo foi pioneiro em caracterizar. E, para resumir, a gente observou, então, nessas diferenças que a gente tem buscado, né, nessas diferenças, esse dimorfismo sexual no modelo do TDAH, a gente observa que a cafeína, ela tem os seus benefícios, né, em tarefas onde há prejuízo de atenção, né, ela foi particularmente, não foi benéfica, né, ela piorou, na verdade, ela desencadeou um comportamento impulsivo nas fêmeas do modelo, isso é uma coisa que a gente vai investigar,
né? E parâmetros de hiperatividade, pelo menos para os machos, já que as fêmeas não apresentam tanto, a cafeína também foi efetiva, tá? E ela recupera também o crescimento neuronal, que está lento, né? Está mais comprometido nos neurônios do córtex frontal desse modelo. Gostaria de agradecer, deixar um agradecimento aqui a todos os meus alunos. Esse é o meu grupo de pesquisa atual, né? Isso aqui é uma foto que a gente tirou no Museu do Café em Santos, por ocasião do congresso da SBNEC, há uns 2 anos atrás, né? E gostaria de agradecer também aos meus colegas de departamento, né? Que contribuíram muito para esses trabalhos. Meu colega Pablo, da Federal Fluminense, e o Rui, da Federal de Santa Catarina, que são pessoas que a gente sempre conversa, né, sobre os efeitos da cafeína, são parceiros, né, nessa linha de pesquisa. E, é claro, o professor Rodrigo Cunha, que foi meu mentor, né, foi com quem eu aprendi sobre cafeína, sobre adenosina, e que, inclusive, vai estar com um painel na FESB. Liz, obrigado mais uma vez. Eu queria passar agora, então, a palavra ao Steven Rey. Saindo do Rio Grande do Sul, agora a gente vai para o Rio de Janeiro. O Stevens, ele é biólogo, fez mestrado e doutorado na UFRJ, toda a sua carreira científica por lá. Quase que ele fez biologia aqui na Unicamp. Uma hora dessas ele conta para vocês. O Stevens ficou 5 anos na Califórnia, primeiro na UCSD, depois no Scripps, como pesquisador de pós-doutorado. E hoje em dia ele é professor titular na Federal do Rio de Janeiro e pesquisador no Instituto Dohrn de Pesquisa e Ensino. O Stevens tem uma série de cargos de liderança científica, não vou listar todos aqui para a gente agora usar melhor um pouco de tempo na palestra que ele tem para dar, mas é um divulgador científico bastante importante para a nossa comunidade, né? E, em sua pesquisa, tem interesses em células-tronco e disfunções associadas ao cérebro humano. Stevens, muito obrigado pela sua presença, a palavra é sua. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui, agradecer a você, a FESB, pelo convite. Vou tentar, então, nos próximos 20 minutos, contar um pouquinho do que a gente tem feito, né? Vou mudar o modelo que a Liz mostrou para vocês, vou agora falar um pouquinho das células reprogramadas e como a gente está aplicando essas células para entender um pouco mais da biologia do vírus Zika e, obviamente, a gente pode depois conversar, especular também sobre as consequências das nossas conclusões e da nossa hipótese para outros vírus, inclusive o coronavírus. Bom, o trabalho que a gente faz, ele é todo ele focado em células reprogramadas, que nada mais são do que células que são, por exemplo, retiradas da pele de indivíduos adultos e transformadas em células com características de células embrionárias. E a partir dessas células embrionárias, que podem, em tese, virar qualquer tecido, por isso são chamadas de células pluripotentes, a gente induz a diferenciação em diferentes tipos de células. Essa tecnologia foi desenvolvida no Japão em 2007 pelo Shinya Yamanaka, que ganhou o Prêmio Nobel em 2012 com justamente essa ideia de reprogramação celular. Além da pele, a gente pode usar outros tecidos ou outras fontes de células, né? No caso, a gente também se especializou em utilizar a urina, onde descamam células, principalmente da bexiga, e a gente pega essas células que também são epiteliais, reprograma essas células e cria o nosso banco de células reprogramadas, de células de pluripotência induzida, que podem, então, depois dar origem a diferentes tipos celulares. A gente focou no laboratório em desenvolver células neurais, células gliais e também no cultivo de culturas tridimensionais de tecido cerebral humano. Tá? O que vocês estão vendo nessa imagem são alguns exemplos de como essas células elas são cultivadas, né, sob a forma de organoides cerebrais. Né? A gente tem ali o fundo de Erlenmeyer com centenas desses pequenos organóides, depois à direita uma imagem de maior aumento, eles crescem até em torno de 5 milímetros, embaixo, né, o que está rodando é uma reconstrução por tomografia, em que a gente vê toda essa complexidade, estruturação desse tecido, e à direita inferior, um corte desse tecido, a gente vê um início de ventrículo, a zona ventricular em rosa e em verde a placa cortical. Então, é um modelo celular bastante robusto e interessante para se estudar o desenvolvimento do cérebro. A gente, recentemente, no ano passado, comecinho do ano retrasado, no final do ano retrasado e começo do ano passado, a gente também começou a buscar otimizar esse processo de cultivo dessas células para aumentar a complexidade, né? E a gente fez isso em parceria com o pessoal da engenharia, da física, da matemática da UFRJ, e percebemos que, conforme a gente ia melhorando a forma de cultivo, que passa por uma agitação orbital desses agregados celulares, a gente começou a perceber a existência o aparecimento de alguns pontinhos pretos que estão aí marcados pela seta nesses organóides cerebrais. Quando a gente
cortou esse tecido, a gente se deparou com algo interessante. Havia formação de retina e de estruturas como se fossem protoóleos dentro desse tecido, o que ratifica a complexidade que a gente pode obter in vitro e que torna esse modelo, de fato, bastante interessante para estudar o desenvolvimento do cérebro. Esse trabalho está publicado, quem tiver interesse, está disponível online. Bom, vou agora entrar mais especificamente no tema dessa apresentação, que é justamente como que se dá a infecção pelo vírus Zika no tecido cerebral e possíveis cofatores ambientais evitáveis, né? O vírus Zika, todo mundo lembra, veio de uma floresta chamada, foi identificado pela primeira vez numa floresta chamada Zika, em Uganda, em 1947, chegou no Brasil em 2013, 2014, houve então essa relação com malformações, né? Havia um grande número de casos de pessoas que estavam infectadas com vírus Zika, ao mesmo tempo um aumento bastante significativo no número de crianças que nasciam com malformações, principalmente essa que é bem característica, que é a microcefalia. Lá no Instituto DOR, onde eu tenho uma colaboração e onde sou pesquisador, comecei a receber, a partir da colaboração com a Fernanda Tovar Moll, comecei a ver dezenas de imagens, né, de neuroimagens, mostrando processos de calcificação desse tecido cerebral em desenvolvimento das crianças. Esses pontinhos brancos que estão dentro aí dessa imagem, né, que está circundada em verde, são o que a gente chama de calcificações, que são um indício de interrupção de neurogênese no tecido. E naquela época, isso 2015, não estava claro se o efeito do vírus Zika ele era direto sobre o tecido cerebral ou se ele era, por exemplo, algum tipo de reação inflamatória da mãe da criança, etc. A gente, então, resolveu pegar o vírus Zika, isso em colaboração com a Milka Tanuri da UFRJ, infectar esses organoides cerebrais, e após infectar esses organoides cerebrais, que vocês estão vendo aqui rodando, é mais uma reconstrução desses organoides cerebrais, cada uma dessas bolinhas verdes e de outras cores também são regiões de neurogênese, de forma semelhante com o que acontece no cérebro em vivo. Então, quando a gente infectava com vírus Zika esses organoides cerebrais, a gente passou a perceber que a infecção acontecia diretamente. Em vermelho aqui é um anticorpo contra o vírus Zika, em azul são núcleos dessas células neurais, à direita uma foto em microscopia eletrônica em que cada bolinha marrom dessa é uma partícula viral, isso dentro de células neurais. Esse trabalho foi desenvolvido lá no meu laboratório, em colaboração com a Milka, como eu falei, e liderado também pela Patrícia Garcês, que é uma professora do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Bom, o que a gente mostrou, usando esse modelo de organoides cerebrais, é que havia uma redução do crescimento dos organoides em torno de 30% quando eles estavam infectados com vírus Zika, o que era algo que era, de certa maneira, semelhante e que ratificava o modelo como um bom modelo para você, semelhante ao que observava em vivo, e ratificava esse modelo como um bom modelo para a gente estudar a infecção viral in vitro. Tá? Esse trabalho foi publicado. A gente fez depois uma série de outros trabalhos. Esse aqui cabe o destaque para o Daniel Martins, nosso host aqui dessa sessão, que fez esse trabalho em colaboração com a equipe do Rio, junto com a Juliana Minardi também e vários outros colegas, e conseguiu dissecar toda a rede molecular que era alterada dentro de células neurais após a infecção. Tá? E, mais recentemente, um trabalho da Pete Ledour, que foi uma pós-doc lá no laboratório que hoje em dia mora no Canadá, mas ela desenvolveu, ela se perguntou se haveria algum tipo de preferência do vírus por algum tipo celular do cérebro em desenvolvimento, né? Até então, imaginava-se que o tipo celular alvo da infecção durante o desenvolvimento cerebral seria a célula progenitora, a célula tronco neural. E o que a Pete observou, junto com a Karina Carmirinha e outros colegas do laboratório, é que, na verdade, a célula que ela é mais infectada, isso a gente observou, não vou ter tempo de mostrar, tanto em tecido pós-mortem humano, em modelos animais e também em organoides, era que o astrócito ele era mais infectado do que as células neurais, e que os neurônios desses modelos não eram muito infectados, assim como em vivo também não. A gente mostrou também que essa infecção nas células gliais ela era acompanhada por um aumento de espécies ativas de oxigênio, de estresse oxidativo, e que era, inclusive, revertido com ácido ascórbico. Tá? E que, como consequência dessa infecção das células gliais e do aumento de espécies ativas de oxigênio, havia também lesão de DNA, que podia ser aqui representada pelas alterações na expressão de proteínas de reparo de DNA. Esse trabalho foi feito também em colaboração com a Helena Borges, que é uma professora do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ também. Tá? Então, nesse trabalho, a gente basicamente mapeou todo o processo de infecção de astrócitos humanos, né, pelo vírus Zika, proliferação desses astrócitos no retículo endoplasmático,
comprometimento das mitocôndrias, que acabavam tendo alterações morfológicas, liberando ROS e levando a lesões do DNA. Esse trabalho também está publicado, e tem 2 pontos que eu acho importantes de ressaltar aqui, porque tem a ver justamente com o que o Daniel estava comentando sobre as consequências, né, de transtornos mentais e para toda a saúde mental, né, por diferentes situações que o ser humano tem sido desafiado, né? O que a gente está propondo aqui é que, mesmo nos casos em que você não detecta alterações morfológicas ou anatômicas visíveis, como, por exemplo, as malformações e a microcefalia, ainda há, infelizmente, a possibilidade de alterações no genoma causadas por essas lesões de DNA do vírus Zika em astrócitos e outros tipos neurais do cérebro podem comprometer esse cérebro, podendo gerar alterações e transtornos mais tarde na idade desses indivíduos. E é por isso importante que todos os indivíduos que nasceram de mães que estavam infectadas com o vírus Zika devem ser acompanhados. Essa é a mensagem desse trabalho. Estou chegando na parte final da minha apresentação, que é basicamente justamente o que está associado ao título da palestra, que era uma coisa que intrigou a gente durante muito, muito tempo, que era a percepção de que, apesar do vírus Zika ele ter chegado a dezenas de países, o epicentro dessa associação do vírus Zika com malformações congênitas foi no Nordeste brasileiro. Isso foi maior do que em qualquer outra parte do mundo. E mesmo quando a gente compara com outras regiões no Brasil, aqui a gente fez uma comparação do Nordeste com o Sudeste, você tinha quase 10 vezes mais número de malformações e de microcefalia nas cidades do Nordeste. Então, a gente se perguntou se haveria algum cofator que pudesse explicar essa prevalência de malformações associadas ao vírus Zika no Nordeste do Brasil. Tá? E aí, em colaboração com um grande amigo meu, que é o Renato Molica, foi meu contemporâneo de faculdade e que hoje em dia é professor na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que fica em Garanhuns, ele me lembrou, na verdade ele me ensinou, de que o Nordeste brasileiro tinha passado, naquela época, em 2013, 2016, pela pior seca da história do Nordeste desde 1930. E quando há secas com essa magnitude, você, obviamente, compromete a qualidade da água que está disponível principalmente para as populações mais pobres e carentes, que não têm acesso a saneamento básico. Tá? E nessas águas que estão disponíveis, nesses reservatórios, você normalmente tem um fenômeno chamado de eutrofização. Quer dizer, você tem microalgas e cianobactérias que acabam proliferando pelas péssimas condições da própria água, que é a água usada por essas populações. Então, a gente resolveu explorar se haveria algum cofator ambiental evitável na água que pudesse estar associado ao vírus Zika, comprometer ainda mais a saúde daquela população e, principalmente, agravar as malformações associadas à infecção pelo vírus Zika. A gente fez essa parte do trabalho em colaboração com Flávio Lara, da Fiocruz, Patrícia Garcês, a equipe do laboratório e do Renato Molica. E o que a gente observou aqui é o seguinte: quando você olha para a incidência de cianobactéria em diferentes reservatórios das diferentes regiões do Brasil, a gente percebe que você tem quantidades bastante significativas, ou seja, maiores do que 10 mil células por mililitro, nos reservatórios de água consumida pela população. Isso acontece em quase metade dos reservatórios do Nordeste, e que essa proporção ela diminui bastante em outras regiões do país. Quando você olha especificamente para a saxitoxina, que é uma toxina produzida justamente por uma dessas cianobactérias em situações de estresse, você percebe que 50% dos reservatórios do Nordeste possuem essa toxina. E essa proporção, mais uma vez, ela decresce em outras regiões do Brasil. Tá? Então, o que a gente fez? A gente levou essa saxitoxina para o laboratório e combinou com o vírus Zika, para ver o que poderia acontecer no tecido cerebral em desenvolvimento, no caso do organoide cerebral, que tivesse sido exposto tanto à saxitoxina quanto ao vírus Zika. E o que a gente observou é que você dobrava a quantidade de morte celular no tecido em que havia a combinação da exposição ao vírus Zika com a saxitoxina. E, além disso, havia também um aumento da expressão ou da multiplicação viral também, quando você combinava o vírus Zika com a saxitoxina. O que, então, que a gente fez para finalizar esse trabalho, aí foi o mérito da Patrícia Garcês, foi tentar fazer esse mesmo tipo de pergunta experimental agora em vivo.
em animais. Ela pegou fêmeas de camundongo que beberam a água justamente com as mesmas quantidades de saxotoxina presentes na água do Nordeste, que é consumida pela população mais pobre do Brasil. E, após essa exposição a essa água, essas fêmeas elas eram infectadas com vírus Zika e estavam grávidas. Depois, o que a equipe da Patrícia fez foi olhar para as alterações morfológicas no cérebro dos filhotes que nasciam daquelas mães. E o que ela percebeu, eu vou encurtar aqui a história, é que você tinha um agravamento dessas malformações justamente nas fêmeas grávidas que beberam a água contaminada e que tiveram infectadas. E essas alterações eram muito maiores do que, inclusive, nas fêmeas que só recebiam o vírus. Tá? Então, a conclusão desse nosso trabalho é que os casos mais severos do vírus Zika estão associados, obviamente, ao vírus, mas também a condições de pobreza extrema, em que você não tem água potável, em que você não tem saneamento básico. Então, o que é agravado pela condição de seca, né? No caso da seca, você eutrofiza ainda mais os reservatórios, você aumenta a produção de cianobactérias, você aumenta a produção de saxotoxina, e isso acaba sendo consumido por essas mulheres. Lembrando que a saxotoxina, mesmo que as famílias elas esquentassem a água, ela não era capaz de destruir a saxotoxina. E isso poderia explicar essa discrepância, essa diferença na gravidade e do número de malformações, quando você comparava, por exemplo, o Nordeste com o Sudeste, que também foi uma região onde houve vários casos de microcefalia, o que pode, de certa maneira, explicar por que o Nordeste brasileiro foi o grande epicentro dos casos de microcefalia no mundo. Tá? Há, obviamente, outros fatores ou cofatores capazes de agravar as malformações causadas pelo vírus Zika. Um deles, por exemplo, é a própria qualidade da alimentação, né? E aí é um outro trabalho que eu não estou envolvido, mas que vale comentar, que é o trabalho também da Patrícia Garcês, que mostra que há uma relação entre nutrição e agravamento das malformações. Tá? Esse trabalho está publicado, foi publicado em março desse ano, para quem tiver interesse, e ele recebeu, inclusive, um destaque grande na revista The Scientist, de junho. Essa matéria também está aberta. Eu acho que é interessante porque ela conta um pouquinho de como é que foi a nossa busca por um cofator capaz de exacerbar as malformações causadas pelo vírus Zika. Tá? E o que a gente está começando a pensar agora, tentar buscar mecanismos que possam explicar, né, como que a saxotoxina agrava o vírus Zika. E aí, esse trabalho é um trabalho liderado por pesquisadores da USP, ao qual eu tive acesso através do Jean-Pierre Peron, que é pesquisador da USP, e que justamente chamou a atenção que esse receptor de hidrocarbono aril, ele é um receptor que, quando ele é inibido, ele reduz o agravamento das malformações, mas quando ele é ativado, ele piora. E, curiosamente, isso que a gente está buscando agora explorar, a saxotoxina talvez seja um agonista justamente desse fator de transcrição, que é o AHR. E essa é a nossa hipótese de trabalho agora. Tá? Assim, com isso, eu termino a minha apresentação, agradeço a toda a minha equipe. Lisiane estava aqui nessa foto também, a gente fez uma reunião no laboratório, Lisiane passou um tempo conosco. Essa foto é muito saudosa, porque hoje em dia a gente está trabalhando assim no laboratório, né? Que é a nova situação da pesquisa em virtude da pandemia. Excelente palestra, eu acho que você toca em dois aspectos muito importantes, né, na questão da saúde mental, que é falar da inequidade social, que é algo que nós temos visto bastante agora também nessa atual pandemia, né, no qual definitivamente o sofrimento maior é das classes menos privilegiadas, como o caso que você tem mostrado aí. E associar isso à neurobiologia, né, associar ao neurodesenvolvimento, que eu acho que tem tudo a ver com a disfunção mental no sentido do fator ambiental, né? A parte que a gente conhece muito dos fatores genéticos, muito assim, né? Relativamente mais dos fatores genéticos e bioquímicos associados às doenças mentais, a gente ainda precisa compreender melhor ainda os fatores ambientais que vão influenciar sobre o neurodesenvolvimento e, portanto, o surgimento dessas doenças mentais, né? Então, Lisiane tocou nesse assunto, você também trouxe isso, e as próximas palestrantes também vão trazer, muito interessante. Obrigado pela palestra, mais uma vez. E eu queria, então, convidar agora, pegar um avião virtual aí também, até o Ceará, e convidar a Daniele Macedo,
que é farmacêutica pela Federal do Ceará, onde ela também fez mestrado e doutorado em farmacologia. A Daniele é professora associada de fisiologia na Faculdade de Medicina da UFC, pesquisadora também em produtividade 2 do CNPq. Curiosamente, em 2011, recebeu uma menção honrosa, né, da própria FESB aqui, numa reunião anual em 2011, e atua em neurociências com ênfase em modelos animais de transtornos psiquiátricos, focando no estudo das consequências de exposição e adversidades em fases precoces da vida, como a gente falou agora, né, durante o neurodesenvolvimento, a importância de entender fatores ambientais, né, como desafios imunes e separação materna, né, e isso vai ser importante para a gente entender a relação das doenças mentais com o ambiente. Dani, muito obrigado por aceitar o convite, a palavra é sua. Bom, agradeço a todos pelo convite, né, principalmente o Daniel, agradeço a direção da FESB. É muito me honra estar nessa mesa com pessoas tão preparadas, né, pesquisadores de alto nível. E aí, então, eu trouxe um assunto aqui que eu considero de extrema importância dentro dos transtornos mentais. De antemão, eu também sou uma apaixonada por neurodesenvolvimento, não trago aqui um assunto relacionado exatamente com neurodesenvolvimento, mas também trabalho muito nessa temática de fatores de risco, né? A exposição a fatores de risco e desenvolvimento de doenças mentais, principalmente esquizofrenia e autismo, tá? E influência do sexo, que também é algo bastante importante nesses transtornos. Bom, aqui eu trago, na minha fala, um pouco sobre as nossas pesquisas mais recentes, né? Que dizem respeito à imunopsiquiatria, né? Então, eu vou trazer aqui uma pequena abordagem sobre o reposicionamento de fármacos imunomoduladores na esquizofrenia, evidências pré-clínicas, tá? Como o Daniel já me introduziu, eu sou pesquisadora aqui da UFC, eu trabalho no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, aqui da Faculdade de Medicina dessa universidade, e vamos lá para a nossa apresentação. Bom, não tenho conflito de interesse com o que vai ser apresentado. Os objetivos de aprendizagem dessa apresentação: revisar as alterações neuroimunes na esquizofrenia, falar um pouco sobre as alterações neuroimunes observadas pelo nosso grupo no modelo animal de ketamina em animais adultos, mostrar dados pré-clínicos de drogas imunomodulatórias na reversão dessas alterações tipo esquizofrenia induzidas por ketamina, uma parte da nossa fala. Bom, acho que todos aqui já ouviram falar do termo psiconeuroimunologia. A psiconeuroimunologia foi um termo criado ali pela década de 60, 70, e visa entender a relação entre o sistema nervoso central e a periferia do corpo, principalmente o sistema imune. Mais recentemente, foi visto que, além do estresse causar essas alterações periféricas, a gente também tem que as alterações imunes periféricas, processos inflamatórios, etc., também repercutem no cérebro, o que levou, então, à criação do termo imunopsiquiatria. Então, a imunopsiquiatria é um campo mais emergente dentro da psiquiatria, tá? E, no caso, ela estuda as alterações imunes relacionadas aos transtornos mentais. Essas alterações imunes, esse desequilíbrio imune que acontece nos transtornos mentais, difere entre os diversos transtornos mentais, ou seja, na verdade, são subtipos de pacientes que apresentam certos transtornos mentais que têm essas alterações imunes. Então, como são subtipos de pacientes com essas alterações, essa área de estudo é importante para a medicina de precisão, porque essas pessoas que normalmente têm essas alterações, esses mecanismos imunes subjacentes a seus transtornos, eles são resistentes aos tratamentos convencionais para essas doenças, e aqui o meu foco é, como eu já falei, esquizofrenia. Bom, e aí, então, no que diz respeito à esquizofrenia, é um transtorno mental grave, incapacitante, que gera realmente muitas aposentadorias precoces, então são pessoas que normalmente contribuem pouco com a sociedade. E aí, logicamente, que a intenção é ampliar essa contribuição, trabalhar estratégias principalmente de prevenção, tá, do desenvolvimento do transtorno da forma mais grave. E aí, então, essa doença envolve os mecanismos mais estudados para essa doença. São os mecanismos dopaminérgicos, tá? E aqui, então, eu não vou falar sobre esses mecanismos
dopaminérgicos, eu vou focar basicamente a minha apresentação nos mecanismos imunes subjacentes à esquizofrenia. Então, a micróglia é uma célula residente do sistema nervoso central, que no caso da esquizofrenia, foi visto que ao longo da linha desenvolvimental, aqui desde o cérebro saudável, aqui o indivíduo que tem alto risco de desenvolvimento de esquizofrenia, até o esquizofrênico, a gente vê um padrão de ativação, um padrão progressivo de ativação microglial, tá certo? O indivíduo high risk, como se pode ver aqui nessa figura, ele já apresenta, né, pontos mais avermelhados, amarelados, que mostram uma atividade microglial maior nesse indivíduo que é high risk. Esse conceito de high risk é um conceito que está sendo muito trabalhado dentro da esquizofrenia, exatamente porque essas pessoas são critérios que estão em desenvolvimento que vão, então, ajudar a determinar esses indivíduos high risk e, então, trabalhar estratégias de prevenção para que eles não se tornem esquizofrênicos, né? Não sejam diagnosticados como esquizofrênicos. Mas aqui no caso do cérebro esquizofrênico, a gente já vê o cérebro bem, digamos assim, inflamado, né? Com um grande nível de ativação microglial, tá? E aqui no caso, aqui mostrando que a micróglia, por ser uma célula imune, né, da imunidade inata, ela pode adquirir dois fenótipos diferentes. O fenótipo ativado, ou seja, M1, que induz a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina beta, IL-6, etc. E, no caso, o fenótipo M2, que é um fenótipo anti-inflamatório. Tá? O que a gente está falando aqui é basicamente do fenótipo M1, fenótipo inflamatório. Bom, e aí, dentre essa desregulação imune presente na esquizofrenia, a gente tem que o esquizofrênico ele tem um desequilíbrio na resposta TH1 e TH2. Ainda não está exatamente descrito se a resposta tende a uma resposta prevalentemente TH1 ou TH2. Alguns autores mostram que seria uma resposta predominantemente TH2, embora isso não esteja totalmente confirmado. Mas, nesse contexto do esquizofrênico ter uma maior resposta TH2, então, vê-se que alguns esquizofrênicos liberam mais citocinas TH2, né, apresentam níveis mais elevados de citocinas TH2 no sangue, como IL-4, IL-6, IL-10, e também tem a tendência a maior síntese de autoanticorpos, tá? Já foi visto que, principalmente aqueles esquizofrênicos que têm resistência ao tratamento, eles têm autoanticorpos contra receptores presentes em seu cérebro, tá? E aí, então, nesse caso aqui, são autoanticorpos antirreceptor NMDA. Nós podemos ver nessa figura que esse desequilíbrio imune induz aumenta a probabilidade da síntese de autoanticorpos, juntamente com a alteração na barreira hematoencefálica. Esses autoanticorpos podem, então, chegar no cérebro e aí, então, bloquear receptores importantes como o receptor NMDA, tá? E isso é importante e justifica ainda mais o uso, por exemplo, de antagonistas de receptor NMDA para simular essa doença mental. Bom, e aqui, então, nós temos, no caso, a ativação microglial, né, como um dos pontos importantes nessa resposta. Bom, e aí, então, no caso, esse desequilíbrio imune gera alterações pró-inflamatórias, como aumento de proteínas C reativas, citocinas pró-inflamatórias, etc. Bom, no caso, então, essa figura mostra que a micróglia ativada, portanto, ela é capaz de sintetizar citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 6, TNA, interleucina beta, que, no caso, vão ativar vias metabólicas, como, por exemplo, o metabolismo do triptofano, que é o ponto que a gente quer chegar com essa apresentação. E, no caso, esse aumento do metabolismo do triptofano, nós vamos já mostrar com mais detalhes essa via, leva ao aumento da síntese, por exemplo, do ácido quinurênico, ácido quinolínico, que também tem um papel na função do receptor NMDA. O ácido quinurênico, ele é um antagonista de receptor NMDA. Então,
já vê a questão da esquizofrenia do paciente ter uma maior vulnerabilidade à síntese de anticorpos anti-NMDA, e no caso, uma substância como ácido quinurênico sintetizado dentro do mecanismo da doença, vem a ser também um antagonista de receptor NMDA. Aumento também do estresse oxidativo, redução dos níveis de serotonina, visto que o triptofano é um aminoácido utilizado para a síntese da serotonina e, portanto, uma vez que ele entra em uma via metabólica que, para gerar ácido quinurênico e quinolínico, naturalmente, ele desvia da rota da síntese da serotonina. E também redução da plasticidade sináptica. Então, essas alterações que são vistas na esquizofrenia, elas justificam, portanto, a apresentação dos sintomas da doença, né? Então, quando a gente fala em esquizofrenia, ela é uma doença que apresenta alguns sintomas, por isso que no momento atual ela é considerada uma síndrome, tá? E dentre esses sintomas, nós temos os sintomas positivos, tá? Que no caso vem os delírios e alucinações, sintomas negativos, que é aquele embotamento afetivo, né? A pessoa fica isolada, sintomas cognitivos, ou seja, dificuldades, né, de memória de trabalho, organização das atividades, etc. É uma doença neurodesenvolvimental, porque fatores de risco, a exposição a fatores de risco durante o neurodesenvolvimento é uma dos mecanismos etiopatogênicos da esquizofrenia, e também é uma doença neurodegenerativa. Bom, e aí, então, com relação a essa questão do metabolismo do triptofano, que é exatamente onde nós vamos agir, onde nós vamos tentar bloquear esses mecanismos dentro desse modelo da ketamina, nós temos que o triptofano, ele, sob o estímulo inflamatório, o aumento, né, da síntese de citocinas pró-inflamatórias, ocorre a ativação da enzima IDO, tá? E no caso, ou seja, pelo aumento da resposta TH1, nesse contexto vai haver um aumento da L-quinurenina e, por sua vez, como consequência, o aumento do ácido quinolínico. O ácido quinolínico, ele é uma neurotoxina, tá? No caso, por sua vez, a ativação da resposta TH2, ela aumenta a síntese do ácido quinurênico, que, por sua vez, é um antagonista de receptor NMDA e dos receptores alfa-7 nicotínicos, que são receptores muito envolvidos com as alterações de memória presentes na esquizofrenia, os danos cognitivos. Portanto, para realizar essa pesquisa, nós utilizamos um modelo de ketamina, administração repetida de ketamina. A ketamina é um antagonista de receptor NMDA. Nós usamos um modelo de administração repetida de ketamina, que é um modelo já bem validado aqui no nosso laboratório. Pela administração repetida da ketamina, a gente consegue induzir diversos sintomas da esquizofrenia, como sintomas positivos, negativos e cognitivos, tá? Esses sintomas se desenvolvem pela hipofunção NMDA, um dos mecanismos. Vimos também que a ketamina, a exposição repetida à ketamina, aumenta o desequilíbrio oxidativo do cérebro e também causa alterações nas ondas gama, na oscilação gama neuronal, tá? Vista no EEG. São todos trabalhos do nosso grupo de pesquisa. Portanto, esse modelo da ketamina não foi desenvolvido por nós, mas nós ajudamos aí na validação dessa administração repetida, mostra que é um modelo bem interessante e, de certa forma, envolve um curto prazo, né, de indução de esquizofrenia. Bom, e aí, então, quais foram os imunomoduladores que nós testamos? Nós testamos o inibidor da indolamina 2,3-deoxigenase, DO1, tá? Que é o metiltriptofano. Esse medicamento está sob patente na oncologia, é o chamado indoximod, visto que esse mecanismo é um mecanismo também relacionado ao escape tumoral. E, no caso, nós testamos também a melatonina, né? A melatonina tem também importantes efeitos
imunomodulatórios, como efeito anti-inflamatório, efeito antioxidante, etc. Bom, e aí as nossas perguntas foram: será que o modelo de administração repetida de ketamina induz alterações pró-inflamatórias e oxidativas observadas na esquizofrenia? As drogas, medicações imunomodulatórias, no caso melatonina e metiltriptofano, seriam capazes de reverter as alterações induzidas pelo modelo de ketamina? E também, no caso, seriam capazes de reverter as alterações neuroimunes induzidas pelo modelo de ketamina? Esse trabalho também já foi publicado. E aí, então, para que nós conseguíssemos avaliar a parte comportamental, nós fizemos, então, a administração repetida de ketamina por 14 dias, tá? E aí, então, nós observamos o comportamento dos animais. No caso, avaliamos a inibição pré-curso, tá? Esse teste avalia a função talâmica, a função sensório-motora dos animais. Vimos também interação social como uma forma de avaliar os sintomas negativos da doença, né? Então, a gente coloca o animal numa arena social, um lado com a presença de um animal, o outro lado sem animal, e aí, então, a gente vê a interação com né? Se ele prefere interagir na câmara com animal ou na câmara sem animal. E, no caso, então, vimos também a memória de trabalho pelo labirinto em Y. E aí, no caso, associamos alterações no labirinto em Y como forma de ver a memória de trabalho. Ou seja, nessa pesquisa, nós vimos sintomas tipo positivo, se podemos assim dizer, no caso, através da avaliação da inibição pré-curso, sintomas negativos, através da interação social, e sintomas cognitivos aqui, através da memória de trabalho. E aqui, no caso, nós administramos o MDT, metiltriptofano, ou a melatonina, ou risperidona, que no caso entrou aqui como antipsicótico padrão, tá? Nós administramos essas medicações a partir do 7º dia de administração da ketamina, ou seja, os animais já estavam com sintomas evidentes de esquizofrenia quando começamos a administração desses medicamentos. No caso do MDT, nós usamos em 2 diferentes doses. Bom, e aí, então, com relação às alternações neuroquímicas, nós avaliamos alterações oxidativas, ou seja, níveis de glutationa reduzida e peroxidação lipídica, atividade da MPO, que é uma enzima relacionada a processos inflamatórios, e os níveis da citocina de interleucina 4 e interleucina 6, entendendo que há um desequilíbrio imune, né, com predisposição para a maior ativação de resposta TH2 na esquizofrenia. Por isso que vimos essas 2 citocinas. Nossos resultados mostraram que, no caso do teste de inibição pré-curso, nós vimos um déficit, e nos 3 pré-cursos avaliados, nas 3 intensidades de pré-curso avaliadas, e observamos que todas as nossas estratégias, né, ou seja, o MDT nas 2 doses, melatonina e risperidona, foram eficazes na reversão dessas alterações. No caso do IMADE, ou seja, da memória de trabalho, nós vimos que a exposição repetida à ketamina causou déficit na memória de trabalho e que as nossas estratégias imunomoduladoras foram eficazes, menos a risperidona, o antipsicótico padrão, que não foi eficaz na reversão das alterações de memória de trabalho. No caso da preferência social, nós vimos que a ketamina causou um prejuízo na preferência social e que todas as estratégias utilizadas conseguiram reverter essas alterações sociais. No que tange às alterações oxidativas, nós avaliamos 3 diferentes áreas cerebrais. No caso, o córtex pré-frontal, que tem uma área importante na regulação da memória de trabalho, hipocampo, que também tem muita importância dentro da esquizofrenia, dos cérebros post-mortem, né, na avaliação de cérebros esquizofrênicos,
a gente vê muitas alterações hipocampais, e no caso o estriado, que também é uma outra área muito importante, principalmente por sintomas positivos da esquizofrenia. Então, nesse caso, nós vimos que o antioxidante de SH teve uma queda nas 3 áreas cerebrais, quando a gente fez a administração repetida de ketamina, e que, no caso, houve um efeito meio que área cerebral dependente, ou seja, as medicações foram mais eficazes na reversão dessas alterações, principalmente no hipocampo e no estriado, mas a gente também tem que chamar a atenção de que o MDT e a risperidona também conseguiram fazer essa reversão no pré-frontal, a melatonina não. No caso da peroxidação lipídica, nós vimos que a exposição repetida à ketamina aumentou a peroxidação lipídica nas 3 áreas cerebrais, e vimos que, principalmente aqui, a melatonina e a risperidona, né, foram capazes de reverter essas alterações. Aqui no estriado, o MDT na menor dose também foi capaz de reverter. Bom, daí fomos observar as alterações na mieloperoxidase, uma enzima que tem muita relação com o processo inflamatório. O que é que nós vimos? Aumento da expressão, da atividade, da mieloperoxidase nas 3 áreas cerebrais, ou seja, córtex pré-frontal, hipocampo e estriado, e vimos que os nossos imunomoduladores foram mais eficientes na reversão das alterações da mieloperoxidase do que a própria risperidona, né, o antipsicótico padrão. Então, nós vimos que a risperidona só foi eficaz na reversão no estriado, enquanto que hipocampo e córtex pré-frontal, nós tivemos principalmente a reversão aqui pela melatonina. Bom, já para terminar a apresentação, nós fomos ver aqui a participação das citocinas nesse mecanismo da ketamina e também observar o efeito dos imunomoduladores sobre os níveis cerebrais das citocinas. Então, nós elegemos aqui o hipocampo como a área principal para avaliação das citocinas, hipocampo e estriado. No caso dos níveis de L4, nós observamos que, principalmente no hipocampo, essa citocina estava aumentada, e nós vimos, apesar de ser um aumento sutil, né, foi significativo, e vimos que as nossas estratégias imunomoduladoras, principalmente o MDT na dose mais alta, melatonina e risperidona, foram capazes de reverter essas alterações. No caso do estriado, nós não vimos alterações importantes, né, pela exposição repetida à ketamina, mas vimos que os imunomoduladores diminuíram um pouco os níveis de IL-4. No caso da IL-6, principalmente no hipocampo, nós vimos um aumento significativo da IL-6 pela administração repetida da ketamina, enquanto que os imunomoduladores e a risperidona foram capazes de reverter essas alterações, embora a gente tenha visto que o efeito da melatonina foi um efeito muito potente, né? E aqui, no caso, no estriado, nós vimos mais ou menos o mesmo perfil de alterações, mas a ketamina não causou aumento significativo nos níveis de interleucina 6 no estriado. E aí as conclusões, que o modelo animal de ketamina causa alterações neuroimunes no cérebro, a melatonina e o MDT podem reverter essas alterações induzidas pela ketamina, então abre novas possibilidades para o estudo de drogas imunomoduladoras no tratamento da esquizofrenia. Logicamente, lembrando da questão da medicina de precisão. Bom, aqui no caso, o nosso grupo de pesquisa é bem grande, vocês vão já ver uma foto, mas principalmente quem participou mais de perto dessa pesquisa, a professora Silvânia, o Davi Lucena, que é um psiquiatra que faz parte do grupo, a gente está trabalhando bem com essa questão translacional, tá? Estamos tentando, nesse momento, começando, no caso, a fazer pesquisas com seres humanos, o professor Ricardo Lima, e esse trabalho, no caso, a Tatiane Araújo foi a mestranda e agora a doutoranda que tocou essa pesquisa.
Essa pesquisa a gente reproduziu, só que com outra pergunta, tá? Eu não pude trazer os resultados aqui porque o tempo é muito curto, mas a gente fez no modelo desenvolvimental de esquizofrenia induzido pelo PoliC, que é um análogo de RNA viral, tá? E aí, então, a gente fez as estratégias do MDT e a melatonina como possível prevenção das alterações induzidas pelo poli-IC, e a gente viu um efeito sexo-dependente nessa prevenção, tá? Então, agradecer às instituições de fomento, no caso a FESP, por ter aceito a proposta desse painel, e aqui o nosso pequeno grupo de pesquisa, né? Porque aqui eu não coloquei somente os meus estudantes, nós somos em torno de 5 professores que compartilham laboratório, compartilham estudantes, então é um negócio bem compartilhado, né? Multiusuário, digamos assim, tá certo? E aí agradecer pela atenção e aqui o meu e-mail, caso queiram entrar em contato. Parabéns pelo trabalho, obrigado você pela palestra, e também muito interessante ver o grupo grande. Na verdade, é uma coisa que a gente tem experienciado aqui na Unicamp agora, aqui na Unicamp em São Paulo, eu diria, né? Até por conta de nós estarmos também colaborando com muitas pessoas de outras universidades durante a Covid, né? Porque a gente vê quão melhor é, né? Quando a gente colabora, com mais frutíferas são as pesquisas em colaboração. Mas obrigado, viu, Dani, pela sua palestra. Obrigada a você, mais uma vez. Eu vou passar, então, a palavra agora para a nossa última palestrante. O avião volta para São Paulo aqui agora, então, para terminar, que é a Andrea Sertier. A Andrea é bióloga e doutora em Ciências Biológicas pela USP. Ela fez um pós-doutorado na Universidade de Toronto e depois, mais alguns anos, ela passou como pós-doutora na Universidade de São Paulo. Foi jovem pesquisadora da FAPESP, né, no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina aqui da USP, e atualmente é pesquisadora do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, Albert Einstein. É pesquisadora Produtividade 2 e tem interesse em estudar as bases moleculares do transtorno do espectro autista e da deficiência intelectual. Então, Andréa, muito obrigado por ter topado o convite, e a palavra é sua. Obrigada, agradeço imensamente o convite, a Daniel FESB, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho para vocês do que a gente vem fazendo no laboratório. Então, eu vou falar um pouquinho sobre, hoje, autismo, né? Transtorno do espectro autista, que eu vou chamar de TEA nessa apresentação. O TEA é um grupo bastante heterogêneo de transtornos do neurodesenvolvimento, que é caracterizado por 2 grupos de sintomas principais, né? O comprometimento da capacidade de interação social e comunicação e por comportamentos estereotipados e repetitivos. Os sintomas são tipicamente percebidos antes dos 3 anos de idade, mas eles variam amplamente entre os pacientes e outras comorbidades podem estar presentes, como macrocefalia, epilepsia e deficiência intelectual. De acordo com a estimativa mais recente dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, a prevalência do em torno de uma criança em cada 54, e nos Estados Unidos, mas com a estimativa da Organização Mundial de Saúde, o TEA acomete cerca de 1% da população mundial. No Brasil, a gente não tem estudos epidemiológicos recentes, né, sobre a prevalência do TEA. Existe também aí um desvio de proporção entre meninos e meninas, então o TEA é 4 vezes mais prevalente em meninos do que meninas, e existem algumas explicações atuais para isso, não está totalmente compreendido. Entre elas, por exemplo, um limiar de susceptibilidade genética menor nos meninos. Então, os meninos precisam acumular menos variantes deletérias para que o TEA se manifeste do que as meninas, que precisam de um acúmulo maior de variantes, entre outras hipóteses. A gente sabe, então, atualmente, que tanto fatores ambientais quanto genéticos
de risco podem agir individualmente ou em conjunto para causar o autismo. Dentre os fatores ambientais, a gente tem, por exemplo, o uso de determinados medicamentos pela mãe durante a gravidez, como ácido valproico, por exemplo, né, que é um anticonvulsivante, ou infecções virais e bacterianas que ativem o sistema imune materno de forma importante, e também idade parental avançada. A gente sabe que fatores genéticos são bastante importantes, que contribuem de forma bastante importante para a etiologia do transtorno, e existem diversas evidências da contribuição de fatores genéticos. Alguns deles por exemplo, são esses: o agrupamento familiar. Então, cerca de 10% dos casos de TEA são casos familiares, mais de um indivíduo na família. A gente sabe que o risco de recorrência do transtorno para um irmão, para um próximo irmão, é maior do que para a população em geral. Então, para a população em geral é cerca de 1 a 2%, para um próximo irmão chega a 10%, e esse risco de recorrência ele aumenta com o número de indivíduos afetados na família, podendo chegar a 33%, 50%. A gente sabe também que o TEA, né, o autismo, ele pode fazer parte do quadro clínico de síndromes genéticas bem definidas e conhecidas, muitas delas causadas por mutação em um único gene, como, por exemplo, a síndrome do cromossomo X frágil, complexo de esclerose tuberosa, síndromes com mutação em PTEN, síndrome Rett, assim por diante, tá? E eu diria, principalmente na última década, né, com o desenvolvimento das análises genômicas em larga escala, então que permitem que a gente olhe para o genoma dos pacientes de forma cada vez mais detalhada e um grande número de pacientes, tem sido possível a identificação de diversas regiões cromossômicas e genes associados ao autismo. Então, eu destaco, dentre essas metodologias de análise genômica em larga escala, os microarrays cromossômicos, que permitem, então, a identificação de duplicações e deleções de segmentos genômicos que podem conter partes de genes, um gene, muitos genes, a depender do tamanho dessas duplicações e deleções. Essas aberrações cromossômicas que a gente chama estruturais, né? Elas a gente chama de variações do número de cópias de segmentos genômicos, ou em inglês CNVs, e também as metodologias, eu destaco as metodologias de sequenciamento de nova geração, como o sequenciamento dos genes candidatos, que são sequenciamento em larga escala de genes candidatos, ou do genoma completo, do exoma completo do indivíduo, ou também do genoma completo desses indivíduos, né? Então, essas metodologias, elas têm permitido que a gente conheça as causas genéticas do autismo, como eu vou falar, em cerca de uma porção dos pacientes, né? Então, a gente sabe hoje que a arquitetura genética do TEA é extremamente heterogênea, então, cerca de 10% dos casos tem aquelas aberrações cromossômicas estruturais, uma pequena parte visível microscopicamente por cariótipo, mas a maior parte não visível por cariótipo, que são as CNVs. A gente tem CNVs espalhadas por todos os cromossomos, aqui elas estão em verdinho, espero que vocês estejam conseguindo ver. Existem CNVs um pouco mais frequentes, então, que essas que eu destaco aqui, mas que mesmo assim juntas estão presentes em cerca de 2 a 3% dos casos de TEA dos pacientes. E em cerca de 10% dos casos, a gente encontra variantes pontuais não sinônimas em genes de risco ao TEA. E esses genes também estão espalhados por todos os cromossomos. Aqui essas bolinhas vermelhas indicam os genes que estão associados a síndromes que têm autismo no quadro clínico, e em verde ao autismo, os genes associados ao autismo que a gente chama de não sindrômico. Atualmente, a gente sabe que existem mais de 800 genes candidatos ao autismo, cerca de 140 deles fortemente associados às formas não sindrômicas. Isso significa que se uma variante deletéria for encontrada num paciente em um desses genes, muito provavelmente é uma das causas que está contribuindo de forma efetiva para o transtorno naquele paciente, tá? Bom, então a gente
usando sobretudo essas metodologias de análise genômica, né, a gente sabe as causas genéticas do TEA em cerca de 25 a 30% dos casos, que são esses casos que seguem um padrão de herança mais monogênico, então uma única variante deletéria, uma variante deletéria num único gene, geralmente não herdada dos pais, né, de novo, nos pacientes, contribui de forma efetiva e a causa do transtorno naquele paciente, ou os pacientes apresentam esse modelo de herança oligogênico, ou seja, poucos genes envolvidos. Então, são variantes deletérias em 2 ou poucos genes, alguns deles podem ser dados de pais neurotípicos que não têm o transtorno, mas que quando combinadas nos pacientes, então é suficiente para esse limiar de susceptibilidade ser ultrapassado e o indivíduo apresentar autismo. Eu saliento esse modelo oligogênico que a gente vai discutir, eu vou discuti-lo a seguir na minha aula, tá? Então, assim, eu saliento que mesmo assim, nenhum desses genes individualmente pode explicar mais de que 1% do total de casos, então é como se cada paciente tivesse uma causa genética diferente, né? E os outros 75% dos pacientes, né? A gente acredita que grande parte desses outros 70 a 75% dos casos siga um modelo multifatorial de herança, então são variantes genéticas de baixo risco em vários genes, associados então a fatores ambientais de risco, que culminam no transtorno. Eu saliento, então, que essas variantes genéticas de risco baixo, elas são frequentes na população, mas elas precisam estar em um número maior ou uma combinação específica para que passe o limiar de susceptibilidade e o indivíduo tenha autismo. Mas, nesse caso, a gente pouco sabe quais e quantas variantes de risco são necessárias para causar o autismo. Então, o que a gente conhece de causa genética do TEA vem, sobretudo, desses modelos mais monogênicos ou oligogênicos de herança. Tá? Então, o grande desafio atual na genética do TEA é entender quantas variantes genéticas são as que estão envolvidas de fato na etiologia do transtorno, quais variantes são necessárias para a penetrância completa do TEA e como essas variantes convergem em vias biológicas que resultam no autismo. E eu vou contar, então, para vocês rapidamente de uma pesquisa que a gente está desenvolvendo no laboratório e que tem como objetivo, então, identificar se variantes genéticas que a gente identificou por sequenciamento de exoma contribuem, né, são funcionais e contribuem para o transtorno. Então, a gente, por meio de sequenciamento completo do exoma de pacientes, de um grupo de pacientes brasileiros com autismo, a gente identificou um paciente que tem duas variantes de substituição de aminoácido num gene que codifica uma proteína chamada relina, eu vou falar dela melhor adiante. Então, uma variante genética veio da mãe e a outra do pai, então esse paciente é heterozigoto composto, né, para essas variantes no gene da relina. Tá? Essas variantes são raras na população controle e envolvem resíduos de aminoácidos conservados evolutivamente. A gente identificou nesse mesmo paciente uma outra variante, essa não presente nos pais, de novo aqui no paciente, em um canal de cálcio. Um canal de cálcio do tipo T, que diz que ele é ativado por baixa despolarização da membrana plasmática, tá? Essa variante, ela não está presente em bancos de dados populacionais e ela altera o splicing de um gene e leva à inserção de 52 resíduos de aminoácidos bem aqui no poro desse canal de cálcio, tá? Então, esse paciente, a gente acredita que quer dizer, a gente supôs que ele seguisse um modelo oligogênico de herança, porque ele apresenta variantes potencialmente deletérias em 2 genes que agem aí, em 2 genes, né? O gene da relina e o gene que codifica esse canal de cálcio. Existiam algumas evidências na literatura prévias, né, de que tanto a relina quanto esse canal de cálcio, o CAC-NA1H, ele estava envolvido com autismo, sobretudo por sequenciamento de exoma ou de genes candidatos. Haviam sido encontradas, então, variantes raras, mas em heterozigose nos pacientes. E a maior parte dessas variantes era herdada, não havia sido caracterizada funcionalmente, e eram herdadas de pais sem autismo. Então, existia uma discussão, e assim, na literatura, de que essas variantes sozinhas não eram suficientes para causar autismo, porque elas eram herdadas de pais que não tinham autismo,
né? Então, mas e se essas variantes, duas variantes, né? E se a gente encontra um paciente que apresenta variantes nesses dois genes, será que de alguma maneira eles agem e eles agem e interagem para contribuir para o autismo no paciente? Então, foi o que a gente foi buscar, né? A gente foi buscar se essas variantes eram funcionalmente relevantes, de alguma maneira elas conversavam e elas contribuíam para o autismo no paciente. Então, para isso, a gente usou, como o Stevens comentou, o modelo de células tronco pluripotentes induzidas. Então, a gente usou polpa de dente desse paciente que tem as mutações no gene da relina e no canal de cálcio. A gente chama esse paciente de F2688. De 5 pacientes com autismo que não têm variantes nesses genes, com autismo idiopático, e de 5 indivíduos sem autismo, controle. A gente reprogramou essas células para células IPS, diferenciou essas células em células neuroprogenitoras, que são capazes de gerar, então, neurônios e células da glia. Então, a gente usou como modelo experimental as células neuroprogenitoras. Elas têm essa cara, elas expressam marcadores de células neuroprogenitoras, como unistina e SOX2. Elas expressam relina, aqui em verde, e também expressam o canal de cálcio mutado no paciente, que é o CAC-NA1H. Um estudo de transcriptoma por uma colaboradora do nosso grupo mostrou que essas células, elas têm identidade de cérebro fetal de 12 a 34 semanas pós-concepção, então, no estado mais precoce do neurodesenvolvimento, tá? E elas são capazes, a gente testou, elas são capazes de gerar tanto neurônios como astrócitos em cultura. Então, elas são células neuroprogenitoras. Então, a primeira coisa que a gente fez foi olhar a relina. A gente fez um estudo funcional da relina. O trabalho da relina já foi publicado. Então, a relina é uma proteína de matriz extracelular, ela é secretada, e ela é bastante importante no neurodesenvolvimento, porque ela age em migração neuronal e arborização de neuritos, tá? Então, a primeira pergunta que a gente fez foi se as células neuroprogenitoras vindas do paciente que tem mutação na relina, elas secretam quantidades anormais dessa proteína para o meio extracelular. Então, a gente mediu a relina tanto no meio extracelular como no meio intracelular das células neuroprogenitoras, das NPCs, e a gente viu que sim, que as células neuroprogenitoras derivadas do paciente, elas acumulavam muito mais relina no meio intracelular do que no meio extracelular, então elas tinham uma deficiência na secreção dessa proteína. A gente só olhou isso também por imunofluorescência, mostrando que tem mais relina aqui no meio intracelular, tá? E aí, a próxima coisa que a gente foi fazer foi ver a via de sinalização da relina. Então, a relina, ela, para dizer o que a célula tem que fazer, se o neurônio tem que migrar ou não migrar, ou arborizar, ela se liga a 2 receptores de membrana, o ApoE e o VLDR, e desencadeia uma cascata de sinalização intracelular. Então, quando ela se liga, a proteína DAB1, que é uma proteína adaptadora, se liga aos receptores, e as proteínas FIM e SRC fosforilam DAB1, que por retroalimentação alimenta a fosforilação dessas proteínas quinases da FIM da SRC. Então, a gente foi medir a fosforilação dessas proteínas nas células neuroprogenitoras do paciente, e a gente viu por Western blot que, de fato, as células neuroprogenitoras derivadas do paciente, elas tinham uma quantidade menor dessas proteínas fosforiladas aqui, do que as células controles e as células derivadas de pacientes com autismo sem mutações na relina. Então, sim, a via de sinalização da relina estava comprometida, né, nas células neuroprogenitoras derivadas do paciente. E uma coisa importante aqui é que para a via da relina funcionar de forma adequada, ela é controlada negativamente por uma outra via de sinalização, que é a via de sinalização mTOR. Então, quando a relina está funcionando muito e tem que dar um sinal de parada para essa via funcionar, a via mTOR vai lá, ativada, e degrada essas proteínas aqui, a DAB1, a FIM e a SRC, elas marcam essas proteínas para serem degradadas pelo sistema proteossomo. Então, uma coisa que a gente já tinha visto anteriormente nas células desse paciente é que elas tinham uma superativação da via mTORC1, né? A gente mediu pelos níveis de fosforilação dessa proteína downstream da via mTORC1,
que é essa RPSC, uma proteína ribossomal. Então, a gente viu que nas células neuroprogenitoras derivadas do paciente com as mutações na relina e do canal de cálcio, essa via mTORC1 ela estava super ativada. E aí a gente pensou, bom, se a via mTORC1 ela controla negativamente o funcionamento da via da relina, será que então ela está contribuindo, né? A hiperativação da via mTORC1 está contribuindo para esse mau funcionamento da via da relina? Aí o que a gente fez foi inibir a via mTORC1 com rapamicina, que é um antibiótico que inibe especificamente a via mTORC1, e a gente viu que sim, que inibindo a via mTORC1 a gente resgata o mau funcionamento da via da relina. Mas o hiperfuncionamento da via da mTORC1 não via do mau funcionamento da via da relina, a gente também viu isso experimentalmente, e a gente viu, bom, então a gente sabe que o hiperfuncionamento da via mTORC1 deve vir de um segundo HIT, de uma segunda mutação que o paciente tem, e se lembrem que esse paciente ele tem a mutação no canal de cálcio. E a gente sabe na literatura que o cálcio intracelular, ele regula a atividade da via mTORC1. Então, a gente suspeitou de que a variante no canal de cálcio apresentada pelo paciente, ela devia ser funcional, ela devia levar a alterações no influxo de cálcio, que por sua vez regulavam ou hiperativavam a via mTORC1, que por sua vez contribuíam então para o mau funcionamento da via da relina. Então a gente suspeitou que de alguma maneira essas mutações apresentadas pelo paciente, né, elas conversavam por meio da via mTORC1, e a gente foi testar isso funcionalmente. Então a primeira coisa que a gente fez foi ver o influxo de cálcio nessas células. A gente viu que, de fato, o influxo de cálcio estava aumentado nas células neuroprogenitoras vindas do paciente em relação às células progenitoras de indivíduos controles, e esse maior influxo de cálcio era revertido quando a gente tratava essas células do paciente com um inibidor específico de canais de cálcio do tipo T, que é o canal, que é o canal mutado no paciente, tá? Então, e aí a gente foi verificar, bom, você tem a maior aumento de cálcio e eu reverto esse aumento de cálcio com tratamento com inibidor de canais de cálcio do tipo T, será que eu consigo reverter a via mTOR aumentada e atenuar o mau funcionamento da via da relina, né, tratando essas células neuroprogenitoras do paciente com esse inibidor de canal de cálcio? Então foi o que a gente viu. Então aqui estão as células neuroprogenitoras do paciente, dos controles, sem o tratamento com inibidor de canal de cálcio e com o tratamento, maisinho aqui. Então, quando a gente não trata, a gente vê maior ativação da via mTORC1, pela maior fosforilação dessa proteína, e menor ativação da via da relina, por menor fosforilação de SRC e, por exemplo, da AB1, que estão aqui. Quando a gente trata com esse inibidor de canal de cálcio, a gente reverte, né, a via mTORC1 aumentada a níveis parecidos com o do controle aqui, e também consegue atenuar o mau funcionamento da via da relina. A gente melhora, tá vendo, a fosforilação dessas proteínas downstreams aqui da via da relina. Então a gente mostrou que, de fato, né, a variante aqui no canal de cálcio, ela leva a maior ativação, a maior influxo de cálcio, que ativa mais a via mTOR, que contribui para o mau funcionamento da via da relina. A gente procurou, só para terminar a minha fala, fenótipos celulares que podiam ser derivados de uma ou de outra mutação, ou que ambas as mutações pudessem estar atuando. A gente sabe que tanto a via mTOR, quanto o cálcio, quanto a relina, a via mTOR e cálcio são importantes para o tamanho celular e para a proliferação, e a via da relina e a via mTOR ativam e assim, controlam migração celular. A gente olhou o tamanho das NPCs, não era diferente entre pacientes e controles. A gente viu diferença em proliferação. Então, essas células, elas proliferam muito mais, aqui em azul, do que as células dos indivíduos controle, que é um N, eu não falei do N experimental, mas é um N de 5 e controles, acho que eu falei no começo, desculpa. E aí, essa maior proliferação, ela é revertida quando a gente trata tanto com inibidor de canal de cálcio, quanto com rapamicina, mas não é revertida quanto trata com a relina selvagem, quando a gente cultiva essas células com relina. Então, a gente sabe que essas células proliferam mais em decorrência do aumento do influxo de cálcio e da atividade da via mTOR. A gente viu por um ensaio de ferida na monocamada de células, que as células do paciente
eu não vou conseguir mostrar o vídeo, mas elas migram muito mais, elas fecham muito mais essa ferida que a gente faz na monocamada aqui de células, né? Então, está aqui mostrado nessa curva, no gráfico, elas migram muito mais e fecham muito mais rápido a ferida em relação às células controle. Quando a gente trata com rapamicina, que é o inibidor da VMTOR, a gente atenua essa diferença com as células controle, mas mesmo assim não resgata esse fenótipo. Mas quando a gente trata tanto com o inibidor de canal de cálcio como com relina selvagem, a gente resgata completamente esse fenótipo de migração alterada, mostrando que a migração alterada vem tanto do aumento aqui de cálcio pelo canal mutado, quanto pela diminuição da relina, né? Então, elas agem, as duas mutações agem nesse fenótipo de migração alterada. Bom, então acho que é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, como resumo, a gente mostrou, acredito pela primeira vez na literatura, um crosstalk anormal entre duas variantes genéticas em genes candidatos, né, nesse modelo oligogênico para o autismo. A gente mostrou que a maior sinalização, tanto do canal de cálcio como da VMTOR, age em proliferação alterada dessas células e que tanto a mutação no canal de cálcio como a mutação na relina agem na migração alterada dessas células. A gente acredita que isso de alguma forma contribua, né, para o fenótipo de autismo no paciente. A gente mostrou, então, pela primeira vez um mecanismo molecular no modelo oligogênico de herança para o autismo. E é isso, acho que é isso. Obrigada. Obrigado pela palestra, muito interessante o trabalho. E obrigado aos palestrantes, obrigado, Carol, por co-host. Boa tarde. Obrigada. Também, Obrigado. obrigado aí pela força. E Ana, parabéns pela organização toda aí, obrigado pela oportunidade.